quando é que vai jogar. E aí, de repente, se decide assim, de um dia para o outro. Então, a programação não foi uma programação para o jogo, era uma programação de preparação. Então, no segundo tempo, São Paulo caiu, baixou o rendimento, aí começaram as substituições, entrou o Éder, que eu acho que é uma boa para a gente ver qual é o nível que ele vem, jogador que já jogou na seleção italiana, Inter de Milão, o Benítez também, e com o Crespo a gente vai vendo o Rojas, que ficou um tempão contundido, parecia que ele ia encerrar a carreira, está tendo oportunidades. A missão do treinador é essa, deixar todos os jogadores em condição para jogar, e ele vai ter que ter duas equipes. Vai chegar no momento que o Paulista vai ter que levar, porque a Libertadores é a prioridade, mas eu acho que não foi um primor de jogo, foi um primeiro tempo muito bom, mas é um novo São Paulo que começa a surgir. Vamos ver até onde ele pode chegar. Esse novo São Paulo, Antero, a gente pode colocar duas peças aí já citadas pelo Calçade, né? O Miranda poupado, ainda não está fisicamente legal. A gente tem Orejuela e o William que não estão inscritos. E a gente teve a entrada do Benítez aos 14 do segundo tempo e depois o Éder aos 26. E fez o gol aos 30, o Éder. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas estreias, Antero, desses dois jogadores recém-contratados aí pelo São Paulo. E boas, estreias boas num jogo que foi resolvido no primeiro tempo. Na verdade, um jogo que foi resolvido com alguns minutos, né, quando São Paulo abriu vantagem de 2-0. Né, mesmo depois com 3, depois o São Caetano deu um sustinho ao fazer um gol, mas nada. Um jogo que se resolveu em 45 minutos, um pouco mais. E os dois entraram já até realmente para talvez ganharem um pouco de fôlego, de rodagem na equipe. E entraram bem. O Éder, sobretudo, gostei, ele à frente, o gol que ele fez, um gol bonito, até de uma jogada que ele teve, mostrou habilidade num espaço curto dentro da área, teve uma outra, havia tido logo de cara uma tentativa, quase que a primeira bola que ele pegou, depois teve mais uma, enfim, teve umas 3 participações pelo menos interessantes em termos de presença diária. Um São Paulo que ainda está em fase de experimentação, a mesma coisa que acontece com o Santos sob nova direção e direção estrangeira, a mesma coisa que acontece com o Internacional sob nova direção e direção também estrangeira. Então são elencos, são equipes que estão sendo observados pelos seus respectivos treinadores e que vão fazendo ajustes. O Crespo, né, agora voltará a fazer esse tipo de mexidas, e com muita frequência até, em função do acúmulo de partidas que ocorrerá daqui para frente. E é isso, eu acho que é preciso dar dar um certo tempo. Antes eu falava assim, olha, uns 2 meses e tal, agora eu digo umas 10, 12 partidas. No caso desse, que é um início de trabalho, como disse o Calçade, embora muitos dos jogadores sejam os mesmos da temporada 2020, mas o técnico, a comissão técnica é outra. Né? Os métodos, as concepções de trabalho são diferentes. Então vamos com calma. Claro que 5-1 sempre é gostoso. Não adianta alguém falar, mas também é galinha morta. E daí? Pior se perdesse para uma galinha morta, né, no caso. Então o São Paulo fez o papel dele, o que se esperava. Não mexeu tanto o Crespo assim, até na forma do time jogar, e nem vejo necessidade para este momento. É interessante ele ter uma concepção, falar assim, quero ver se isso aqui funciona. Vamos ensaiar um pouco, vamos na repetição, vamos fazer com que os jogadores entendam e compreendam esse tipo de essa forma de jogar. Depois, aí sim, com o tempo, aplicando outras alternativas de jogo. E é bom a gente lembrar que daqui 6 dias, agora os jogos são encavalam tanto, o São Paulo vai ter um teste interessante, o Palmeiras, e vice-versa, né? O Palmeiras terá um teste bom, que é o São Paulo. Volta do Campeonato Paulista e agora vira correria, né? Jogo atrás de jogo, São Paulo mesmo na segunda-feira já enfrenta o Red Bull Bragantino. E o Crespo falou depois da partida justamente sobre esse calendário. Está claro que é difícil. O calendário diz assim. Devemos adaptar a essa situação. Pero eu não penso a 4 jogos. Eu sei contar, o inicio a contar, pero 1, 2, 3, 4. Pasó 1, ahora viene el segundo. Con tranquilidad, vemos mañana cómo están los atletas, sobre todo
aqueles que han jogado todo o jogo. E depois é importante o aproveitamento de cinco cambios que tenho à disposição. E o técnico do São Paulo falando dessa maratona de jogos. Calçade, vou perguntar para você o que você acha em relação a isso. Depois também quero ouvir o Antero, porque ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que antes esperava um tempo para o início de trabalho de uns 2 meses, pelo menos. Agora, se a gente for contar em jogos, ele falou uns 10, 15 jogos, dá 2 semanas aí, ó. 4 jogos em uma semana. E aí, como é que a gente avalia esse início de trabalho, hein, Calçade? Infelizmente, assim, a gente está vivendo essa loucura que é a pandemia. Mas o nosso calendário normalmente já é péssimo. E ele, diante de uma pandemia, ele fica um negócio difícil de definir. 4 jogos em 7 dias, o treinador, ele nada faz além de recuperar os jogadores. Então não há treinamento. Você não consegue chegar amanhã no domingo e falar, olha, nós não temos tempo, e mandar um treinamento para valer nos caras. Não dá. Porque eles jogaram hoje. Então não dá para fazer isso. Então você imagina, nesses 7 dias não vai ter evolução, não vai ter treinamento. O que vai ter é aquilo que ele conseguiu conquistar no período que o campeonato estava parado e ir colocando alguns jogadores, usar as 5 trocas que ele falou, isso é fundamental que se tenha. Aliás, o futebol brasileiro, pelo calendário que tem, precisaria de 10 trocas durante o jogo, né, para poder segurar a onda. Mas é isso, cara. O problema é a gente chegar lá no 4º jogo em 7 dias e de repente encontrar torcedor cornetando o time, dizendo, pô, não tá jogando, tá andando em campo, não evoluiu. Quer dizer, a nossa relação com o jogo e com o futebol também precisa mudar. Se não muda a dos cartolas, e ela não muda, e eles que não venham, né, não se escondam atrás da pandemia, já é naturalmente ruim. Né? Não adianta falar, pandemia, eu não tenho o que fazer. Não, mas normalmente já é péssimo. Então não adianta esconder atrás disso. Então o torcedor precisa avançar nessas questões e entender como elas realmente funcionam para poder cobrar de quem precisa ser cobrado. Então, como é que eu posso analisar o trabalho do Crespo daqui 4 partidas em 7 dias, sem que ele só recuperou o jogador? E nesse período, os jogadores que, se ele colocar o jogador, mesmo o jogador que atuou nos 4 jogos, partida inteira, esse cara tem um potencial de lesão que é gigantesco, de ocorrer uma lesão com ele. É gigantesco. E não adianta falar, mas eles ganham muito. Gente, não muda, o dinheiro não muda o corpo humano. Ele continua sendo a mesma coisa. Antero, rapidinho sobre isso. Vai lá. Sim, falarei bem rapidinho. Na verdade, houve um erro de lógica no que eu falei agora há pouco. Vou refazer. Eu dizia o seguinte, normalmente eu falo, eu espero 10, 12 jogos no começo de ano para avaliar o potencial de uma equipe. Isso significa, em tempos normais, uns 2 meses, mais ou menos, de atividade. Então eu juntei as duas coisas. Quando eu falei, 2 meses, agora 10, 12 jogos. Não, é o contrário. Agora, em vez de 10, 12 jogos, é preciso esperar uns 20, 24 jogos, que será esse período de 2 meses e poucos, para a gente ter uma ideia do que uma equipe poderá apresentar. E ainda assim de uma forma distorcida, justamente por tudo isso que o Calçade falou, pelo acúmulo de partidas. Então é um desafio grande, sobretudo para esses técnicos estrangeiros que acabam de chegar por aqui. Boa. Outro líder de grupo também jogou nessa noite, hein? E venceu, manteve ali a liderança. Vamos ver como é que foi Bragantino e São Bento.